Organização de um método de qualidade. Quem procura acha, não é? Encontrei um método de alfabetização que respondia e esclarecia inúmeras dúvidas, além de fazer a união da teoria e da prática. Mas como afirmar que era um método? O que é um método? Ali mesmo, na Faculdade de Educação Especial, tomei conhecimento da assertiva do filósofo Kant. Quem não sabe o conceito das coisas é cego para a realidade. Então eu precisava saber qual o conceito de método. Segundo Deccroly, mencionado por Lourenço Filho, método é uma relação que se estabelece entre as condições momentâneas de algo ou alguém e as condições às quais queremos levar esse algo ou esse alguém. Isto é, uma finalidade de uma proposta. Então, o que eu estava estudando era um método. Problema resolvido? O que vocês acham? Bem, à medida que ia sendo apresentado o método natural e funcional da aprendizagem, da leitura e escrita da professora Heloísa Marinho, eu ia conhecendo as exigências necessárias à elaboração de um método de qualidade. A primeira delas, a organização. É uma divisão em partes, um esqueleto, uma estrutura. A professora Heloísa Marinho dividiu o método em 3 etapas, cada etapa com suas fases, num total de 5, e cada fase com seus eventos. Isto é, aquilo que o alfabetizador espera de seus alfabetizandos ao final de cada fase. Ao todo, são 5 eventos. Agora, atenção! Durante todo o processo, do início ao fim, as etapas são orientadas e têm como ponto de partida as vivências dos alfabetizandos, isto é, suas experiências sociais. Neste momento, parei para refletir sobre meu trabalho como professora alfabetizadora. Eu havia colecionado até então uma enorme variedade de atividades, preocupada apenas em que elas fossem lúdicas para que meus alunos aprendessem a ler e a escrever prazerosamente. Eu desconhecia etapas e fases. Para mim, os eventos eram: aprenderam com prazer? Foram alfabetizados dentro de um ano de escolaridade? A afirmativa já me deixava satisfeita. E os recursos materiais? Eles precisavam existir para desenvolver as atividades de cada fase e serem bem adequados para serem eficazes, como eu estava ali vendo no método que eu estava estudando. Confesso que nunca me preocupei em programá-los. Conhecer uma organização é ótimo, mas como deslanchar as etapas, isto é, como agir em sala de aula? Sabemos todos como difícil é começar, não é? Que tal ter como ponto de partida as experiências sociais dos alfabetizandos, conforme sugere a professora Heloísa Marinho? As vivências deles vão ser nossa bússola. Elas serão ou irão nos oferecer um caminho. Vão nos dar segurança, conforto, motivação. Prontos para começar a etapa inicial, para desenvolver a alfabetização propriamente dita. Como lembrei antes, são 2 fases. Na primeira, vamos fazer uma pré-leitura oral escrita, através de conversas, jogos, cantigas, exercícios, etc. Nossa intenção é conseguir o desenvolvimento do pensamento e da linguagem dos nossos alunos. E o que me surpreendeu foi, nesta fase, o desenvolvimento da acuidade auditiva dos alfabetizandos. É uma espécie de preparação
para a próxima etapa, né? Então, neste momento, os alunos trabalham vários tipos de sons, através de instrumentos, de cantigas, de jogos, né, de rimas, etc. Ao final desta etapa, teremos feito o desenvolvimento de vários tipos de linguagem. A linguagem gestual, a do corpo, com pantomimas, jogos de expressão corporal. Também a linguagem ideográfica, que é a leitura de figuras. E desenvolvimento da linguagem oral, conversas, cantigas, frases, etc. Não podemos esquecer a verificação dos eventos, que é uma espécie de avaliação, né? Vamos saber, eles conseguiram incorporar o significado da escrita como um registro do pensamento? Explicando. Os alunos sabem que podem escrever tudo o que pensam? Eles sabem reconhecer oralmente as diferenças e semelhanças dos sons nas palavras? Exemplo, fala e mala. O som inicial é diferente. O S em sala, o M em mala, né? E nas palavras balão e mão, onde as semelhanças? No final da palavra, o som final, ão. São palavras que rimam. Agora sim, os alfabetizandos já estarão prontos para a segunda fase da primeira etapa da alfabetização. Nesta fase, apresentaremos o pré-livro, ou substituto das antigas cartilhas, com seu vocabulário básico. Este vocabulário é apresentado em contexto bem amplo. Exemplo, uma história. Essa história pode ser elaborada pelos alunos ou pelo professor, seja por criação ou adequação de alguma história conhecida, vendida nas livrarias. Faço aqui algumas observações. Há uma linguagem especial para a elaboração de um pré-livro neste método. Os vocábulos escritos pelo professor são lançados aos poucos, sempre ilustrados por figuras e expostos permanentemente até serem dispensados pelos alfabetizandos. Dispensados por quê? Porque eles já memorizaram, eles já fixaram o perfil daquelas palavras. Não precisam mais da ilustração, não precisam mais do cartão de lançamento. Os alfabetizandos não escrevem as palavras. Não devemos ter pressa. A escrita vai chegar mais adiante. Os alfabetizandos devem ler a figura e ler a palavra que a representa, escrita pelo alfabetizador. Nossa tarefa é fixar o vocabulário incidental, aquele que surgiu no decorrer das conversinhas sobre as vivências dos alunos. E mais, fixar o vocabulário básico, este que vai surgindo folha por folha do pré-livro. E o vocabulário adicional, que vai surgindo no decorrer da leitura do pré-livro. Ao mesmo tempo, devemos introduzir leituras de enriquecimento. Após o desenvolvimento da pré-leitura oral, chegou o momento da escrita, desenvolvimento da escrita, nesta segunda fase da etapa inicial. Ensinar a escrever é preciso.
Mas isso é uma conversa longa. Ficará para o próximo áudio.